Bom dia. Que eu decidi deixar um relato ali sobre o post de medicações na obesidade. E aí, de novo, eu ia gravar um IGTV para me relacionar àquele post e achei melhor fazer na forma de live, que aí o pessoal já participa e eu me agrado mais do que ficar gravando sozinho. Então eu fiz um post que está ali no feed sobre medicações na obesidade e aí decidi explicar o que eu penso sobre usar medicações na obesidade para que não fique nenhum mal entendido. Então eu vou deixar gravado, vou colocar isso aqui ali no feed para entender bem qual é o meu posicionamento médico e o que eu penso sobre o uso das medicações. Tem várias medicações, eu vou fazer alguns outros posts sobre medicações que podem ser usadas na obesidade. E não quero dar a falsa impressão de que a medicação é a saída para a obesidade. Por isso que eu achei melhor deixar gravado isso. Eu vou fazer um link ali para explicar aquela postagem. Tem muito preconceito no tratamento da obesidade, tanto dos médicos quanto dos próprios pacientes, e tem muita esperança descabida quando se busca o uso da medicação para tratar a obesidade. Eu recebi várias mensagens ali por causa daquele post de pessoas tendo interesse no tratamento, e para todas elas eu dei a mesma resposta. O teu interesse é em mudar de vida, deixar de ser quem é, passar a cuidar melhor de si e aí buscar um novo desfecho de saúde, porque é aí que depois talvez as medicações vão fazer diferença. A medicação como medida isolada para promover perda de peso, primeiro, ela é muito ineficaz. As medicações como medidas isoladas, em todos os estudos, a perda de peso ela é sempre muito limitada. Falando especificamente sobre o GLP-1, que foi o que eu coloquei ali no post, é interessante ver os estudos que ligam o uso de GLP-1 com a perda de peso, e eles colocam ali uma perda de peso até bem pequena, assim, de 5%, em torno de 5% do peso corporal. E, na verdade, os pacientes perdem bem mais do que isso. O que acontece é que nos tipos de estudo, sempre a comparação da perda de peso é com as formas clássicas de perda de peso, ou seja, déficit calórico voluntário. Assim, os estudos são feitos comparando-se o que vai se estudar, a medicação que vai se estudar, com uma dieta hipocalórica. Por quê? Porque a dieta hipocalórica é tida como o padrão ouro para o emagrecimento. A grande verdade é que não é, né? Eu acho que todos vocês que me conhecem e que conhecem os outros médicos que trabalham com essas abordagens mais modernas e inteligentes de emagrecimento sabem já que as dietas hipocalóricas são uma grande armadilha para a perda de peso. E, na verdade, o que tem que mudar é o comportamento e uma dieta que altere o ambiente metabólico no sentido de promover perda de peso, não por déficit voluntário, mas por déficit involuntário. Então, esse estudo ali, os estudos que falaram do GLP-1 para perda de peso, eles compararam com dieta hipocalórica e compararam com uma medicação que é uma tragédia da perda de peso, que é uma medicação chave do pensamento antigo que se tinha do emagrecimento, que é uma medicação que diminui ou impede a absorção das gorduras. Tá? Tem um remédio, que eu não vou falar o nome aqui, mas era uma aposta do emagrecimento há algumas décadas atrás, porque diminuía a absorção de gorduras. Por quê? Porque gorduras são mais calóricas que carboidrato, mais calóricas que proteína, mais calóricas que álcool. Então, se fez um remédio para fazer com que a pessoa não absorva gordura. Quem lê aqui o meu Instagram, quem lê o próprio post sobre o GLP-1, entende que a ingestão de boas gorduras tem um impacto positivo na perda de peso. A ingestão de boas gorduras libera naturalmente o GLP-1, então promove uma saciedade maior. Então, quando se compara uma medida terapêutica com déficit calórico por dieta hipocalórica, péssima comparação, esse é um jeito péssimo de emagrecer.
quando se compara uma medicação com o Orlistat, esse que é o que inibe a absorção de gorduras. Olha, esse é um jeito péssimo de emagrecer, é um jeito que deturpa o ambiente metabólico. Então, o que eu consigo perceber hoje, há 10 anos tratando a obesidade, o que eu consigo perceber? Que, primeiro, o que vem em primeiro lugar é a vontade inquebrantável de perder peso e mudar de vida. Eu acho que o que vem primeiro é a vontade de mudar de vida, é a grande coisa. A conversa que eu sempre tenho com os pacientes de primeira consulta é se eles estão me procurando para perder peso ou se eles estão dispostos a mudar de vida. Essa semana atendi um rapaz jovem, bem jovem, e eu disse para ele assim, estava sentado aqui na cadeira, estou no meu consultório, ele estava sentado aqui. E eu disse para ele assim, tu quer deixar de ser quem tu é, te transformar numa pessoa melhor, ou tu quer seguir comendo tudo que tu come, fazendo tudo que tu quer e quer perder peso? E aí ele fez assim para mim, ó, pá, comemorando que ele queria, na verdade, seguir sendo a mesma pessoa. Tomar refrigerante, comer pastel, comer doce e emagrecer. Esse não é um paciente que vai se beneficiar nem de tratamentos cognitivos comportamentais no primeiro momento. E esse paciente ele é proibido de usar medicação. Ele não pode usar medicação. Então, falando especificamente sobre medicação na obesidade, sabe, eu uso várias modalidades de medicações, várias modalidades. Para a maioria dos pacientes, não para a minoria dos pacientes. Para a minoria. A minoria precisa de medicação. E quem são os pacientes que precisam de medicação? São aqueles que já entenderam tudo que tem que fazer, são os que estão participando ativamente do processo de emagrecimento, são os que mudaram o comportamento, mas, e aqui prestem muita atenção, são vítimas do passado, assim, são vítimas das cicatrizes metabólicas que a obesidade trouxe. Por exemplo, a pessoa desenvolveu resistência à insulina severa, assim. Uma insulina de jejum, um valor bom para uma insulina de jejum é em torno de 4, 5 no exame, mais ou menos, menor do que 8. Uma insulina pós-prandial, um resultado bom no exame é em torno de 10, 11, 12, menor do que 20, 22. E esses pacientes chegam para mim com insulinas de 60, por exemplo. Então tem um diagnóstico médico, assim, tem resistência à insulina, se calcula um índice chamado índice de Roma, e esse índice dá bastante alterado quando as insulinas são maiores do que essas que eu citei. Qual é o tratamento comportamental para resistência à insulina? Ganhar massa muscular. As dietas low carb disparam na frente como as mais efetivas para tratar a resistência à insulina. Jejum intermitente, protocolos de jejum tratam muito bem isso. E olha, eu não tenho a estatística do meu consultório, mas é uma quantidade muito grande de pessoas, de pacientes que revertem a síndrome metabólica e a resistência à insulina com medidas comportamentais. Dieta natural de processamento mínimo, low carb, jejum intermitente, exercício físico resistido para aumento de força e musculatura. Mas tem os que não respondem. Então a pessoa está com 130 quilos, decidiu mudar de vida, mudou o comportamento, tem agora outros conceitos sobre a vida, sobre a saúde, só que é vítima de uma sequela de um momento em que ela pensava diferente, em que agiu despretensiosamente. Bom, eu sou médico, eu vou tratar esse paciente, eu já estou tratando ele com medidas cognitivo-comportamentais e agora eu vou dar, por exemplo, metformina ou um outro agente que reduza a resistência à insulina. Não é o caso do uso do GLP-1, como da postagem. O uso do GLP-1 não tem papel nos pacientes que têm resistência à insulina. E já entrego uma coisa aqui para vocês. Quem tem resistência à insulina muito pouco se beneficia, não se beneficia ou até se prejudica do uso dos agonistas de receptores de GLP-1. Não é uma medicação que pode usar. Só que, preste atenção, eu recebo muito paciente no meu consultório vindo de outros tratamentos, de outros médicos, usando agonista de receptor de GLP-1 num ambiente metabólico completamente desfavorável ao uso dos agonistas de receptores de GLP-1. Por exemplo, severamente resistentes à insulina. E isso não é um uso adequado da medicação. Só que até que se dedique a estudar o tratamento da obesidade de uma maneira mais apaixonada, assim, mais pessoal, o tratamento da obesidade vinha sendo um tratamento de tentativa e erro.
A pessoa chegar no consultório médico ou do profissional que trataria e usa tal coisa, não emagreceu, usa outra coisa, não emagreceu, usa mais uma coisa, não emagreceu, usa outra coisa. Hoje em dia, com os exames que se tem possibilidade de fazer e com o conhecimento que se tem sobre as particularidades das pessoas, a gente consegue definir qual o melhor tratamento para o melhor momento de cada paciente. Então, assim, só quem trata a obesidade e que conversa com os pacientes consegue se dar conta que o emagrecer não é uma coisa tão simples como é só comer comida de verdade, viés low carb e fazer um exercício físico. É um excelente começo e eu diria que é a base do início do tratamento. Mas nem de longe isso vai tratar a obesidade de todo mundo por causa das cicatrizes metabólicas. Então, o que eu quero deixar gravado aqui nesse vídeo que vai ali para o IGTV? Que, primeiro, tu não é obrigado a ter sucesso no emagrecimento só com medidas comportamentais, porque talvez o teu metabolismo esteja doente e precise de tratamento medicamentoso para voltar a emagrecer. Segundo, o remédio não é capaz de fazer ninguém emagrecer sem mudança comportamental. É a mudança comportamental, principalmente no que diz respeito ao contato com o alimento, a rotina alimentar. Então, a primeira coisa que alguém tem que fazer para emagrecer é criar e cultivar uma cultura alimentar natural, de processamento mínimo voltado para a saúde. E depois disso, buscar o emagrecimento a partir de estratégias como, por exemplo, low carb, como, por exemplo, jejum, como, por exemplo, rotinas de exercício específicas. Mas que mesmo assim talvez não emagreça porque existem causas médicas subjacentes que devem ser tratadas. Então nós não temos que ter nem preconceito quanto ao uso de medicações e não temos que ter também nem fantasias que as medicações vão tornar possível um emagrecimento que a vontade não foi capaz de produzir. A gente precisa casar as duas coisas. O paciente e o médico têm que ter o interesse da perda de peso, a mudança no estilo de vida, disposto a pagar o preço de deixar de ser quem é e passar a ser uma nova pessoa que se cuida mais, que é voltado para a saúde, e não ter medo nem preconceito de usar medicações. Sabe o que eu escuto de vez em quando no consultório? Eu escuto assim, ó. Imaginem uma mulher de 40 anos com 120 quilos. Esse é o padrão do meu consultório. Uma mulher adulta jovem com mais de 100 quilos. E aí eu vejo nos exames dela que cortisol, hormônios sexuais, insulina, leptina, hormônios tireoidianos estão todos uma bagunça por uma reação em cascata. A obesidade é uma doença inflamatória e a obesidade é uma doença endócrina que altera o comportamento da pessoa e o comportamento dos hormônios como um todo. E em algum momento eu proponho o uso de alguma medicação específica para tratar algum traço metabólico específico. E aí eu escuto assim dessa moça, essa mulher jovem com sobrepeso. Não, mas eu não quero usar nenhuma medicação, eu quero emagrecer e sem que eu dependa de nenhuma medicação. O argumento que eu sempre uso é o seguinte, ó, no momento em que saiu dos 60 quilos e chegou nos 120 quilos, foi com tempo suficiente e não houve essa preocupação assim, de o que estava sendo feito para o engordar. E agora a gente precisa emagrecer e tem doenças metabólicas vindas desse comportamento despretensioso. Por que o preconceito, então, né, do uso da medicação? Então tem muito médico que tem preconceito, o fulano emagreceu, mas fez uso de medicações, e os pacientes também têm preconceito de usar, mas ninguém se preocupou com o ambiente metabólico enquanto estava engordando, tá? O que eu quero deixar dito então? Maturidade do médico e dos pacientes, pensamento médico por parte do profissional de entender a realidade biológica e bioquímica do paciente, estudar, entender as melhores oportunidades para os melhores momentos metabólicos e ter uma conversa franca com os pacientes. Eu não quero deixar a dúvida nem de que eu só faço medidas comportamentais, que a pessoa tem que perder peso porque tem que cumprir todo um ritual comportamental, e não quero jamais que seja pensado que eu uso medicação para induzir perda de peso em quem não está fazendo o melhor de si. Eu vou ser o parceiro que vai usar
a medicação se for necessária. Eu vou ser o parceiro que vai escolher a melhor medicação para o melhor momento, e essa conversa só vai ser tida com o paciente quando ele próprio decidir tomar as rédeas do próprio emagrecimento. Eu quero que as medicações usadas na obesidade sejam entendidas como um coadjuvante forte da pessoa que decidiu mudar de vida, não como promotor de emagrecimento de quem não entendeu os processos de emagrecimento e quer continuar com o mesmo comportamento. Emagrecimento, como eu botei em várias postagens, é a materialização da mudança do estilo de vida. Emagrecer significa mudar o jeito de viver. E como eu botei na postagem do GLP-1 ontem, os hormônios alteram o comportamento. Quem já fez os exames de insulina, leptina, cortisol, hormônios sexuais, hormônios tireoidianos, sabe que preguiça pode não ser um traço comportamental. Preguiça pode ser uma alteração metabólica. Quem já fez esses exames e quem entende o funcionamento bioquímico sabe que procrastinação pode não ser um traço deletério do comportamento, pode ser uma alteração metabólica hormonal. Quem já fez os exames e entende a bioquímica sabe que a compulsão, não conseguir parar de comer, pode ser uma alteração bioquímica, metabólica, pode não ser gula ou um traço comportamental. O problema, meus amigos, é quando a gente resolve tudo, medica, muda o comportamento a princípio e a pessoa começa a não emagrecer porque, a despeito de um ambiente metabólico saudável, persiste em hábitos antigos e em negar o que precisa ser feito para promover emagrecimento. Eu contei em uma outra live, vou deixar aqui gravado também para quem assistir isso no futuro, que eu atendi uma paciente que teve um diagnóstico de uma deficiência ligada à leptina, que é um hormônio ligado ao emagrecimento, e que foi corrigido com medicação e medidas cognitivo-comportamentais. E no momento em que foi corrigido, ela não tinha mais fome, não tinha mais compulsão, o metabolismo estava funcionando normal, ela ia perder peso. E ela me mandou um WhatsApp e disse que não queria mais tomar medicação, porque agora com aquela medicação ela não estava conseguindo almoçar, não estava conseguindo tomar café da tarde, não estava conseguindo jantar, e ela queria, ao mesmo tempo que perder peso, ela queria seguir fazendo tudo o que ela fazia enquanto não perdia peso. Aí é psicólogo, psiquiatra, aí tem que ser outra parte, que eu acho justo também e que a gente não pode ter preconceito. Só o que eu quero dizer é que eu consigo organizar o ambiente metabólico, mas a organização do ambiente metabólico não descarta a necessidade de mudança comportamental. Quem não assistiu aquelas lives sobre na jornada da obesidade, assista, para entender como a mudança comportamental é importante. Eu quero deixar claro aqui uma coisa também, que a mudança comportamental, quando ela é forte, assim, quando ela é inquebrantável, a palavra que os pacientes gostam que eu falo, a mudança comportamental ela pode mudar o ambiente metabólico. A interface entre o metabolismo e os hormônios e o comportamento, ela é uma via de duas mãos. A mudança comportamental altera o ambiente metabólico do mesmo modo como o ambiente metabólico altera o comportamento. E as medicações, então, que são usadas no comportamento, elas podem ser discutidas na sua necessidade, de acordo com a vontade. Eu estou me referindo àquela paciente que eu contei em uma outra live, que fez tudo errado, fez uma dieta ruim, fez exercício ruim, fez tudo errado, mas perdeu 60 quilos porque tinha muita força de vontade. Isso é raro, assim, a pessoa conseguir se sobressair às doenças metabólicas na base da força de vontade. Eu fico orgulhoso. Ela não era uma paciente minha, ela era uma paciente da cirurgia plástica. Eu sou contratado de uma equipe de cirurgia plástica e eu fiquei sabendo da história dela, porque ela acabou fazendo mamoplastia, abdominoplastia e cruroplastia, que são as coxas, porque ela perdeu 60 quilos, com um método completamente inadequado. Mas na base da força de vontade, na base do ódio, como se diz na brincadeira. Então, na base do ódio, da força de vontade, ela perdeu 60 quilos, contrariando tudo que se sabe hoje da medicina do emagrecimento. Ao passo que eu tenho pacientes para quem eu ensino tudo, arrumo todo o ambiente metabólico
e segue procrastinando e segue com um comportamento inadequado. Tá bem, pessoal? Eu gostaria só de deixar dito que existe um universo no tratamento da obesidade que é gigante do ponto de vista cognitivo-comportamental. O emagrecimento é uma oportunidade de transformação e autocuidado como nenhuma outra atitude na vida. Quem emagrece 60 quilos e faz isso acontecer por meios próprios, muda a vida para o resto da vida. Mas não quero deixar que se ache que qualquer tratamento medicamentoso é inadequado na obesidade, porque existem cicatrizes metabólicas sérias, hormonais, que eventualmente precisam de tratamento médico sério, sem julgamentos, sem preconceitos, e que esse tratamento, no ano em que a gente está, de 2020, há 10 anos, tem várias opções para vários momentos diferentes, para várias alterações endócrinas diferentes, e que o emagrecimento, quando é acompanhado de tratamento metabólico adequado e o paciente muda quem é e passa a alterar o seu comportamento e se torna uma pessoa diferente, não fica, prestem atenção, não fica refém de nenhuma medicação. A medicação é um gatilho, as medicações são uma muleta, as medicações são para conduzir de um ponto A a um ponto B. E depois disso, se o emagrecimento foi saudável, nenhum paciente meu precisa de nenhuma medicação para se manter no peso perdido. O que mantém a pessoa no peso perdido é a mudança cognitivo-comportamental. Então, eu vou abrir aqui, vocês podem me deixar perguntas, se quiserem, sobre medicações, que daí já fica salvo aqui, para quem vier a assistir esse vídeo, sobre medicações e o tratamento da obesidade. Eu tenho aqui mais uns 10 minutos antes da minha mulher me xingar, porque eu não era para estar aqui mais no consultório. Então eu tenho 10 minutos, eu posso responder alguma pergunta sobre alguma medicação, se não implicar em nenhuma pergunta muito pessoal, assim, mas posso falar sobre alguma medicação. Nunca pensem em cirurgia bariátrica. Nunca pensem em cirurgia bariátrica, para começo de conversa. Mas nunca pensem em cirurgia bariátrica antes de esgotar as possibilidades reais de mudança cognitivo-comportamental e de armas terapêuticas adequadas. Muito bem. Certo? Vamos ver aqui. Quanta gente, quanta pergunta. Aqui a Aline colocou: saber o que tem que fazer e não conseguir persistir. Aí entra aquilo, Aline, eu sei muito bem, eu sei bem quem me lembro de ti, sei bem das mensagens que tu me mandou. A grande coisa é ter certeza de que está determinada a perder peso. A melhor analogia que eu tenho para perda de peso é entrar numa faculdade. Então, quem decidiu que vai ser arquiteto, quem decidiu que vai ser médico, quem decidiu que vai ser engenheiro e entra numa faculdade, entra para terminar, sendo fácil ou sendo difícil e não interessando o tipo de trabalho que tenha que fazer. Então, a primeira coisa é a determinação. A segunda coisa é ver o ambiente metabólico, o que precisa ser ajustado. E depois de posse de um metabolismo ajustado e de um comportamento adequado, fazer o que precisa ser feito. Emagrecer nunca vai ser um mar de rosas do início ao fim. O que eu trabalho com os meus pacientes é eles entenderem que não precisa ser fácil, não precisa ser rápido e não precisa ser bom o tempo inteiro. O emagrecimento envolve uma mudança comportamental que deve ser capaz de tornar a pessoa resistente, mais do que resiliente, às dificuldades do emagrecimento e da vida. Não precisa ser fácil, não precisa ser bom o tempo inteiro. A gente tem que estar pronto para se sobressair a isso. A Rogéria dizendo que vai pular o muro. O muro é uma brincadeira que eu tenho com meus pacientes, dizendo que o que impede eles de emagrecer é um murinho de 50 centímetros, que é a mudança comportamental, o entendimento de que precisa deixar de ser quem é. E não é uma coisa complexa, não é um muro de 3 metros que a pessoa tem que pular para cair do outro lado. É um murinho de 50 centímetros de juntar certezas e conhecimentos
e partir para o abraço e resolver os problemas da vida. Como ajudar a fissura por doce? Isso assim, ó, tem um post meu ali no feed que fala sobre compulsão por doce e fissura por doce. A fissura por doce ela é uma coisa de muito difícil tratamento, entre aspas, porque ela é um traço comportamental humano ancestral. Assim, a gente busca glicose livre desde que os nossos ancestrais primatas passaram por períodos de escassez. Então isso é um traço genético nosso. Sabendo que é um traço genético nosso, a gente sempre vai querer comer um pouco mais de glicose, porque isso está encravado na nossa genética. O conhecimento disso e a parte comportamental impera no sentido de demonstrar quem manda e controlar o que come é parte fundamental de quem vai controlar o resto todo na vida. Tem umas frases muito fortes que dizem que se a pessoa não controla o que consome, não vai controlar mais nada na vida. O que acontece, Larissa, é que existem alterações metabólicas que aumentam a fissura por doce. E as alterações da insulina e da leptina são alterações que alteram a compulsão por doce. Então eu só vou te dizer assim que tu tem compulsão por doce depois de tratadas causas metabólicas subjacentes. A compulsão por doce ela tem um componente genético, tem um componente hormonal que é explicado até pelo aumento da piora da compulsão por doce na TPM. Aquela fase estrogênica lá da TPM aumenta a compulsão por doce e isso tem a ver com o sistema de recompensa, tudo, e é humano e é normal, não tem problema nenhum. O que nós temos que entender é que existem outras doenças metabólicas que dão compulsão por doce. Eu jamais uso Saxenda ou um análogo de receptor GLP-1 para quem tem compulsão por doce e tem resistência à insulina, tem insulina cronicamente aumentada. O Saxenda ele aumenta a resposta insulinêmica à ingestão de glicose. Então é um tiro no pé usar Saxenda para quem tem resistência à insulina e compulsão por doce. Eu uso uma outra medicação, que é uma formulação que usa um antidepressivo noradrenérgico dopaminérgico e um antagonista opioide para quem tem compulsão por doce e não tem resistência à insulina. Vocês não precisam entender isso que eu estou falando, só precisam entender que são momentos metabólicos diferentes e a mesma pessoa pode ter compulsão por sítios metabólicos diferentes. E o tratamento é diferente. Então, tu colocou aqui, como ajudar a fissura por doce, Saxenda? Não, jamais. Eu usaria essa outra formulação, que é uma outra medicação que funciona no sistema límbico, sistema de recompensa, um antidepressivo e um antagonista opioide. Tomei de tudo na adolescência, agora desisti. É que antigamente, Aline, não tinha muito critério assim, para a escolha da medicação para o tratamento da obesidade. Era uma escolha por tentativa e erro. O médico, na melhor das boas intenções, e eu também fiz isso, tu vai usar topiramato, vai usar sibutramina. Na época se podia prescrever também anfetaminoides, como anfepramona, fenproporex. Tu vai usar tal coisa, não emagrece, usa tal coisa. Hoje em dia, uma anamnese bem feita, o entendimento do momento do paciente e exames metabólicos completos determinam qual o melhor momento para usar qual a melhor estratégia. Mas sempre depois da mudança cognitivo-comportamental. Depois da decisão inquebrantável de mudar de vida, deixar de ser quem é e se transformar numa outra pessoa. Um obeso que vai ficar magro tem que entender que vai deixar de ser quem é e se transformar numa outra pessoa. E isso não é ruim, isso é bom. Nunca mais pensei em cirurgia bariátrica depois de me conhecer. Obrigado, Elisa. Isso para mim vale ouro. Uso de sibutramina auxiliado com topiramato. Parei tratamento e engordei tudo novamente. Voltei eficaz retornar para o tratamento com minha endocrinologista. Vai ter resultado em 100% dos casos em que houver a mudança cognitivo-comportamental. 100% dos... Preste atenção, tá? Gravem isso na cabeça. 100% das pessoas em 2020 que decidirem ficar magras vão ficar magras. A medicina está avançando ainda muito no tratamento da obesidade, mas só com o que a gente já tem hoje, a gente consegue emagrecer qualquer pessoa que queira emagrecer. O único problema nosso hoje não são os tratamentos médicos, são as mudanças cognitivo-comportamentais. O nosso único problema no tratamento da obesidade em 2020 é a cultura, o hábito e o comportamento das pessoas e o desejo de emagrecer sendo a mesma pessoa. O nosso problema de emagrecer não são os tratamentos médicos. O nosso problema de emagrecer
Não dos pacientes só, do médico também, o entendimento, porque se o médico te medica, como é que é o teu nome? Perdi. Perdi quem é que me fez essa pergunta. Mas, assim, o médico também, até pouco tempo, te ajudava a emagrecer produzindo déficit calórico, ou por dieta restritiva, ou com medicações aleatórias que levavam a déficit por anorexia, mas não alteravam a dieta, e quando tentavam alterar o teu comportamento, tentavam alterar de maneira assim, não come gorduras, come carboidratos integrais de 3 em 3 horas, faz exercício aeróbico prolongado, etc. Era um conjunto de conselhos que tornavam o emagrecimento difícil e tornavam o reganho a regra, porque os conselhos médicos eram errados. Hoje em dia, não. Hoje em dia, aqui no Instagram, vocês agora dão uma olhada no meu Instagram, vejam quem eu sigo, sigam também. Vocês olham ali quem eu sigo, passem uma semana dentro do Instagram, vocês têm toda a informação de graça na hora de como ficar magro. Hoje em dia, e eu vou começar a botar aqui coisas sobre medicação também, para não ficar essa aura de que é só questão comportamental. Então a gente já sabe como emagrecer uma pessoa, e do jeito médico a gente tem os melhores atalhos para emagrecer uma pessoa. Ninguém precisa fazer bariátrica, ninguém precisa usar medicações aleatórias com efeitos colaterais. Não, hoje em dia não. O problema de vocês que estão tentando perder peso, o grande problema é achar que vocês vão emagrecer e continuar com os mesmos hábitos. Esse é o principal problema. O principal problema é achar que vocês vão ter uma saída para se tornar magro e vão seguir vivendo o dia a dia, da hora que acorda, a hora que dorme, tudo igual. E quando vocês emagrecerem 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 quilos, vocês vão ter mudado completamente o padrão de vida. Então o problema hoje em dia é achar... Por isso que eu falei numa live, não me lembro com quem que foi, assim... Que eu me esforço muito, muito mais. Eu trato essa parte medicamentosa, bioquímica. Eu vou trazer um pouco mais para o Instagram isso. Eu vou ensinar um pouco mais dessa parte moderna da medicação, tudo aqui no Instagram. Mas para o Instagram eu trago mais a parte da mudança cognitivo-comportamental, porque é onde vocês falham. Por exemplo, digamos que eu olho os exames de um de vocês e fica claro que fica adequado usar um agonista de receptor de GLP-1. E aí eu uso que é uma aplicação diária, uma aplicação semanal, subcutânea, vem uma caneta, aplica uma... Isso vocês conseguem fazer, porque isso demanda 30 segundos de vocês. Abrir uma embalagem de uma medicação, tirar a tampa, aplicar como eu ensino e pronto, acabou. Tá. O problema é que esses 30 segundos acabaram. A medicação vai funcionar agora por uma semana. Mas vocês vão seguir acordando e dormindo e fazendo tudo todos os dias. E os gatilhos dos hábitos antigos tomam conta de todo o resto do tempo. Então a medicação vocês tiveram que se preocupar em 30 segundos. Agora, as outras 24 horas de todos os dias, vocês falham muito na mudança dos hábitos. Falando um pouco assim sobre o GLP-1, que foi a primeira postagem que eu quis colocar sobre medicação, ela ajuda muito na mudança de hábitos, porque ela dá a sensação de saciedade, ela prolonga o período de saciedade entre um episódio de fome e outro. Esse período se alonga com o uso da medicação. Na vigência de uma dieta hipocalórica, então de maneira involuntária, porque a pessoa tem menos fome, é normal que o metabolismo baixe, mas com a medicação usada adequadamente o metabolismo não baixa. Então a medicação ela é sim um auxiliar na mudança comportamental, mas a mudança comportamental tem que partir do paciente em primeira instância. Persistência e disciplina é o segredo, com certeza. Low Carb menos 65 quilos. Acompanha tuas postagens, tu vê que eu curto lá, né? Gosto muito do teu perfil. Sou muito orgulhoso de vocês. Muito bem. Tá, aqui tem umas perguntas aqui. Minha mãe toma rosuvastatina. Tá melhorando ou se envenenando? Depende... uma pergunta sobre estatina. Não tem tanto a ver com o caso aqui, que é sobre a obesidade. A simvastatina, ela não tem, assim... ação na questão da obesidade. As estatinas são medicações usadas para prevenção de eventos secundários. Então, é para prevenir a piora de quem tem doença cardiovascular estabelecida e pode ser usada também em quem tem um forte fator de risco familiar.
de familiares de primeiro grau que têm doença severa coronariana cardiovascular. A rosuvastatina tem um péssimo uso quando é para tratar dislipidemia de maneira isolada. A pessoa tem um colesterol alto e está usando simvastatina porque o colesterol está alto, mas a pessoa não tem nenhuma doença cardíaca e na família também não tem nenhum paciente, não tem nenhum familiar com doença cardíaca. Então ela não se beneficia do uso e certamente tem só os efeitos negativos do uso. Agora, se a tua mãe tem doença coronariana ou algum familiar, irmãos, pai ou mãe, tem doença coronariana, teria que avaliar melhor. Poucas pessoas se beneficiam das estatinas. Existe realmente metabolismo lento? Existe realmente metabolismo lento. Uma pessoa obesa, com pouca massa magra, sedentária, que se alimenta mal, tem metabolismo lento. Porque tem o particionamento da energia, o destino das energias que chegam é o armazenamento. Então a pessoa não consegue queimar por razões metabólicas. Existe sim. Agora não existe uma doença do metabolismo lento, existe uma adaptação ao comportamento. Se a pessoa ganhar massa magra, se a pessoa melhorar a dieta, se a pessoa praticar exercício físico, todo o metabolismo lento se transforma num metabolismo mais acelerado. Usar medicação para aumentar o metabolismo é um grande tiro no pé. Eu ia falar o nome aqui de uma medicação, de um fitoterápico que uma paciente me perguntou se podia usar. Isso é um grande tiro no pé. O metabolismo tem que aumentar pela mudança no ambiente metabólico. Isso se consegue com mudança de hábitos, dieta e exercício físico. Que mais? Sim, resistência à insulina. O quanto o álcool interfere no processo de emagrecimento? Demais. Tem uma característica que eu não sei se vocês já escutaram falar, mas é assim, ó, os substratos energéticos eles têm uma hierarquia. E essa hierarquia ela é relacionada ao quão tóxico aquele substrato pode ser no ambiente metabólico. A gordura é o substrato energético mais estável, é o que oferece menos risco para o ambiente metabólico. Não é à toa que o nosso corpo passou a sintetizar, a armazenar energia na forma de gordura, porque é o jeito mais saudável de armazenar energia. Vocês já ouviram falar isso? Por isso que a gente armazena energia na forma de gordura. Depois vem a glicose. Por isso que a gente armazena pouca glicose na forma de glicogênio e por isso que quando tem glicose livre, a gente tem que usar a glicose antes. Vocês já ouviram aquela frase assim que a glicose é o combustível preferencial do organismo? Essa frase é uma frase errada. Na verdade, o corpo tem que se livrar do excesso de glicose porque glicose demais é tóxica. Então, o organismo se livra da glicose queimando a glicose ou transformando glicose em gordura no fígado para armazenamento. Mas não porque a glicose é o combustível preferencial, porque glicose é tóxica. Se a gente viver em hiperglicemia, a gente é diabético. Então, não é porque o corpo prefere usar a glicose que ele usa porque glicose é tóxico. Só que álcool é ainda mais tóxico. Então, quando a gente ingere álcool, todo o metabolismo, os substratos energéticos são deixados de lado, gordura, carboidrato, e passa a ser glicose, o substrato que vai entrar lá no ciclo de Krebs para liberar energia. O acetoacetato vai vir do álcool. Depois que terminar a metabolização, a detoxificação do álcool, o fígado começa a usar glicose de novo. E só depois a gente vai usar a gordura de novo. Então, até chegar no substrato preferencial do uso de gordura, tem que queimar todos os outros substratos inflamatórios e tóxicos antes. Álcool é disparado o combustível mais tóxico. O álcool é uma toxina. E depois vem a glicose. A glicose é uma toxina em dose alta. Tá? Então a gordura vai ser o último substrato a ser queimado. Para emagrecer com consumo de álcool, só se a frequência for bem baixa e a quantidade baixa também. Tibira, fala doutor, Tibiriçá. Cara, eu tô com uma saudade louca tua, cara. Tu teve sucesso, tu me abandonou, não me dá nem notícia mais. Tinha bastante peso, ficou bem magro, nunca mais me deu nem notícia. Melhor coisa é mudança de hábitos. Não é a melhor coisa, é a única coisa. Não tem outra coisa. Na verdade, tudo se baseia em mudança de hábitos. Se não mudar hábito, nada mais vai mudar.
Pelo menos 50% do que a gente faz de maneira automática faz por causa dos hábitos. Então, enquanto a gente não mudar hábitos, a gente sempre vai voltar para o resultado que tinha antes. Parará. Tenho 75 quilos, 1,60 m, estou fazendo exercício em casa, iniciei low carb, açúcar, já ficou no passado. Cerveja e cigarro também não faz mais parte da minha vida. Me manda direct, precisamos conversar. Quem faz essa mudança muda qualquer coisa na vida. Pode ter certeza que tu vai ter sucesso. Muito bem, se o comportamento não mudar, o peso volta, com certeza. O que muda o corpo é a mudança do comportamento. Pessoal, eu tenho que encerrar, não era nem para estar aqui. Eu estou no intervalo aqui do trabalho. Mas foi um prazer, vou deixar isso gravado aqui. Então, só para eu terminar e deixar gravado aqui sobre medicações. Que não tenhamos preconceito no uso das medicações, que ajustemos o uso das medicações ao momento bioquímico para ter um melhor resultado, tanto na mudança metabólica quanto na mudança comportamental de pacientes que realmente precisem, e não sejamos ingênuos de buscar medicação enquanto o comportamento não está adequado. O paciente que usa medicação é o paciente que mudou o pensamento, mudou o comportamento, tem certeza da mudança, tem certeza do sucesso e existem cicatrizes metabólicas a serem tratadas. Esse paciente vai ser tratado, esse paciente vai ter sucesso e ele não vai depender das medicações no futuro. Tá bem, pessoal? Foi um prazer. Fiquei lisonjeado com a presença de todos. Eu sempre acho que eu vou gravar um vídeo sozinho aqui, mas vocês estão sempre juntos aí. Obrigado, tá? Tudo de bom para vocês. Bom dia. Sucesso para todos.